Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Seguimos aqui no Norway Chess 2026, Magnus Carlsen contra Wesley So. E agora galera, Magnus Carlsen jogando, será que ele tá de volta? Porque ele começou o torneio, perdeu, empatou, perdeu de novo, começou a despencar, daí ganhou, e de repente ele tá lutando, agora quem sabe ele vai pra liderança, será? Vamos dar uma olhada, Magnus Carlsen contra ele, o norte-americano, o filipino que joga pelos Estados Unidos, Wesley So, galera, partidaça aqui que a gente acompanha no canal Xadrez Brasil. Magnus Carlsen abre com o peão do rei E4 e o Wesley So responde com o peão do rei E5. Temos o desenvolvimento aqui dos cavalos e o Magnus Carlsen pode entrar numa Ruy Lopes contra o Wesley So, que é especialista em defesa Berlim, vai jogar um cavalo F6 e tudo mais. Será que o Magnus Carlsen vai entrar na especialidade do Wesley So? Não. O Magnus Carlsen decide jogar a abertura italiana. Wesley responde com o cavalo em F6, D3 foi jogado pelo Magnus Carlsen, simplesmente protegendo o peão central, preparando para tirar o bispo, já passou esse bispo, subiu o peão, jogando feijão com arroz. E o Wesley So segue com o lance bispo C5, também desenvolvendo aqui em direção ao fígado do rei das brancas. E o Magnus Carlsen nessa posição pode ou jogar o roque, ou jogar C3. São os dois lances, assim, 80% dos grandes mestres nessa posição jogariam desses dois lances. Mas o Magnus Carlsen decide por uma variante mais rara, ele vai com o bispo G5, que é até um lance natural. Esse daí, Rafa, se você me perguntar para 10 amigos meus, 9 vão falar que joga bispo G5 aqui. Sim, faz sentido. Mas no nível GM, o fino é C3, roque e tal. Eu acho que eu jogaria também bispo G5 aqui. O Cal não é um lance ruim. O Carlsen deliberadamente escolheu. A partida seguiu com H6, bispo em H4. E mantendo esta crava dela. E agora D6 foi jogado. Simplesmente também protegendo o peão central. Dando liberdade para o cavalo, por exemplo, perseguir o bispo, né? Então, e também aproveitando para tirar o bispo de casas claras. Magnus Carlsen joga com o lance C3. Muito bem, dá para salvar o bispo se cavalo A5 for jogado. Bom, primeiro que aqui já tem dama em A4 com cheque, C6 teria que defender aqui o cavalo. E vai para confusão. Aqui vai para confusão. Poderia seguir dessa maneira, ia ser bem legal, mas não foi assim que seguiu na partida, porque o Wesley So preferiu jogar o lance A5. E agora, galera, todo mundo aproveita aqui para colocar os reis em segurança. Beleza, a lição de casa foi feita, aberturinha bacana. Carlsen segue trazendo outro cavalo para o jogo. Wesley So coloca o bispo na gaveta. E aqui temos o lance A4 controlando também a ala da dama. Tudo igual na ala da dama. Wesley So rasga o ataque na ala do rei com G5. O bispo não tem outra opção. Rafa, eu quero sacrificar aqui. Vou sacrificar em G5 e depois vou, sei lá, vou jogar igual o Mikhail Tal. Vou jogar rei H1, F4... Cara, se for uma partida de blitz, funciona. Se você pensou nisso, parabéns, cara, sério. Você não é ruim o lance, olha só, a barrinha eu acho que nem mexe direito, ó. Você é um jogador criativo. Numa partida pensada é um pouco mais complicado jogar isso nesse altíssimo nível, né? Mas é interessante, se você visualizou esse tipo de ataque, gosta desse tipo de ataque, é legal, é válido. A partida seguiu com o lance bispo G3 e agora o Wesley So segue com o rei em G7. Ok, rei G7 é um lance interessante que faz a coesão e traz também a possibilidade de mobilidade da torre. Magnus segue com torre em E1 e o Wesley So já segue diretamente atacando com G4. O Magnus Carlsen não tem outra casa para este cavalo, segue com o lance cavalo em H4. Olha, se quisesse jogar um negócio esquisito aqui, ó, Rafa, eu sou um jogador tático, eu vi bispo H4 aqui, legal também. Agora, você viu mesmo? Para de ser... Ó, você tá andando muito com meu vizinho, hein? Agora é o seguinte, se você viu, parabéns, porque esse peão toma, tem dama, toma e fica numa situação aqui de longo prazo. É sério mesmo que você viu isso aí? Então vamos lá, vai, vou acreditar... Vou acreditar. Eu acredito ou mando sair da sala? Rafa, manda sair da sala. Então pra fora. Quem falou que viu essa linha pra fora da sala já, que é mentiroso? Mas ó, teria essa linha aqui muito mentirosa, né? E aqui joga o quê? Rafa, dama F4, joga... Ué, chega dessa mentira aqui. O computador fala que tá igual isso. O xadrez é um jogo difícil. Bom, meus amigos, isso não aconteceu. A partida seguiu com o cavalo em H4. E aqui o Wesley So segue com o cavalo em H5.
Ô Rafa, a gente aprendeu para não jogar os cavalos nos cantos. Por que os grandes mestres jogam? Exatamente, eles ensinam a gente a não colocar os cavalos nos cantos porque eles têm medo que a gente ganhe deles. Pode falar isso. Se um dia você assistir lá o Rafael, o grande mestre Rafael Leitão, vai falar, olha, cavalo no canto só traz desencanto. Você fala, eu já sei o que você tá fazendo, o grande mestre Leitão. Você tá falando isso porque você tá com medo que eu ganhe de você. É pra jogar o cavalo no canto sempre. Olha essa partida do Magnus Carlsen e do Wesley So. Foi o Rafael do Xadrez Brasil que falou. Tá bom? Combinado? Um abraço pro nosso querido grande mestre Rafael Leitão. E a partida aqui, galera, segue com o lance do Magnus Carlsen, cavalo em F1. Muito bem, manobrando o cavalo para novos lares. Aqui é o seguinte, se tomar de bispo, você toma de peão e tá defendendo o cavalo. A partida segue com o lance dama G5, Wesley So vem trazendo todas as peças pro ataque. Magnus Carlsen joga o lance cavalo em E3 e o Wesley So pega aquele bispo que tá lá 2 quarteirões de distância, rasga o cavalo para fora. Torre por E3 foi jogada e cavalo em F4. O Wesley So tá botando pressão pra cima do Noruga. Magnus Carlsen segue com o lance dama em E1 com uma ideia muito interessante. Um lance muito preciso. Magnus Carlsen tá sabendo se defender bem aqui, porque ele vai jogar com o lance F3 e a dama em E1 protege não apenas a torre, mas também protege o cavalo lá em H4. Bispo em E6 foi jogado pelo filipino, Magnus segue com a sua ideia do F3, a H5 solidifica o peão de G4 e o Magnus joga com o bispo B5 atacando o cavalo. Wesley manobra o cavalo para a ala do rei, olha a confusão, as peças vão se acumulando aqui nessa metade aqui do tabuleiro, ó. Daqui a pouco a gente já não tá entendendo nada, né? Se já não tá entendendo nada em 2D, imagina se fosse no presencial aqui, igual eles com peça lá, aí que não dá para entender nada mesmo, tá tudo poluído, né? Tem um amigo meu, é verdade isso daí, ele tem 400 de rating, ele tá começando. Na verdade, ele já joga há algum tempo, mas ele não passa dos 400 e tudo bem. E ele quando joga comigo, a gente joga no presencial. E ele levanta. Às vezes eu falo, por que você tá levantando? Uma vez eu perguntei, porque toda hora ele levanta e fica olhando de cima, olhando de cima. Ele falou, porque eu não consigo enxergar em 3D. Aí eu tenho que fazer isso pra tentar enxergar em 2D, igual quando eu jogo na internet. Eu falei, tá bom. Bom, galera, muito bem. A partida seguiu aqui com o lance peão aqui no centro e o Wesley So faz a proteção com o lance F6. Magnus traz a torre para o jogo, cavalo de E vem para G6, olha a confusão, torre D2 foi jogado pelo Magnus Carlsen, ganha mais mobilidade para a torre, torre em F7 também prepara para trazer a outra torre, sei lá para onde ele quer jogar, e a partida segue com o lance rei H1 aqui pelo Magnus Carlsen, rei H7, aqui os reis saindo aqui, dá licença, as peças estão vindo, D5 ataca o bispo, bispo D7, o Carlsen ganha um respirinho, porque depois de bispo toma a torre tem que se deslocar, e o Carlsen consegue colocar o cavalo aqui na casa de F5. Wesley So segue atacando a casa de F5, Magnus Carlsen ganha um tempinho, o bispo atacando a dama, e a dama volta para G6, e aqui a gente tem uma situação que é a seguinte, o melhor lance da posição seria o lance bispo G3, e aqui talvez dama G5, e aí bispo H4, dama G6, pode repetir aqui a posição. Mas o Magnus Carlsen tá querendo ganhar, porque ele tá de brancas, porque ele é o favorito, porque ele vai perder o rating se ele empatar e porque ele não vai subir na liderança. Ele precisa ganhar, ele tá lutando pela liderança. E por isso ele decide jogar outra coisa, que não o bispo G3 e joga cavalo G3 nessa posição. Temos o lance dama em H6 aqui pelo Wesley So, coloca uma forte pressão nessa diagonal. C4 foi jogado pelo Magnus Carlsen, preparando um contragolpe na ala da dama. E o Wesley So fala, venha, venha, com esse sotaque filipino. Rafa, não tem nada a ver esse sotaque filipino, não tem nada a ver mesmo. Agora é o seguinte, torre F8 foi jogado pelo Wesley So. E aqui, o que jogar nessa posição? Magnus Carlsen continua acreditando nos seus ataques na ala da dama e o Wesley So continua acreditando nos seus ataques na ala do rei. Cavalo G6, abre o ataque para o bispo, rasga um ataque para a torre. E o Carlsen, de maneira precisa, joga o lance cavalo F1, que defende a torre e defende o bispo. No limite, Wesley So segue com trocas, cavalo toma,
dama toma e a bomba F5, meus amigos. Magnus Carlsen tem problemas, porque ele começou esse ataque na ala da dama e esse ataque na ala da dama não virou nada, porque o ataque do Wesley So chegou primeiro, galera. Olha isso, aqui tem ataque de raio-x nessa coluna, o cavalo tem que defender aqui a torre, essa torre foi para a ala da dama, o pessoal tá gritando para ela, volta, volta, não tá legal isso. Magnus Carlsen segue com o lance dama em E1, uau, tentando se defender como pode. Peão toma em E4, dama toma com cheque, o cavalo cobre aqui. E G3 foi jogado pelo Magnus Carlsen, um lance no mínimo duvidoso, mas o Carlsen agora tem 3 minutos. Olha a situação, galera. O Magnus Carlsen está demorando demais para jogar nas partidas dele, né? Não é a primeira vez que ele começa a enfrentar apuro de tempo e começa a cair qualidade dos lances dele. Então, tá fazendo falta o preparo de abertura do Carlsen, ritmo de torneio clássico. A gente percebe que no nível olímpico, que é o nível... Vamos falar bem a verdade, não é o xadrez de alto nível, é o nível olímpico. São os caras que estão lutando medalha de ouro, né? Fala para um ginasta, fala lá para o ginasta, medalha de ouro das Olimpíadas, passar 2 aninhos ali, jogando, treinando quando ele quiser, participando de uma Olimpíada quando ele quer, às vezes ele não quer também, né? Não sei o que e tal. Cara, é difícil manter no topo do topo do topo. Será que tá acontecendo isso com o Magnus Carlsen? Uau, galera, não sei, mas G3 não colabora muito aqui. Talvez tirar a torre aqui da mira da dama, né? Aqui por enquanto tá protegido. Não sei, acho que faz sentido. Tá controlando bem aqui as casas de C1 e D2, defendendo aqui o cavalo. Torre D1 é um lance bem natural aqui da posição. O Carlsen joga esse lance G3 que cria alguns buracos. Rapidamente o Wesley So traz a torre agora, a torre de D em F7. E a pressão na coluna F ficou gigantesca. O Carlsen se defende do jeito que pode com torre F2, mas agora a dama entrou na casa de C1. Não tá fácil se defender. Rei G2 foi jogado. E aqui não é fácil de achar o melhor lance das pretas. Talvez peão toma, Wesley So joga o lance torre toma. E agora Magnus Carlsen aproveita para trocar um pouquinho de peça, torre de B captura, peão captura. E nessa posição o que jogar, pessoal? Aqui realmente não é fácil. Aqui não é fácil encontrar o melhor lance. E o Carlsen não encontra. O melhor lance nessa posição seria o lance rei H3. Aqui é o único lance, pessoal. Qualquer outro lance vai perder o jogo aqui. Rei H3 é o melhor lance da posição. Por quê? Rafa, daria para jogar um dama D1 aqui, segurando esse peão passado. Tudo bem, aqui cavalo D2 bota uma pressão infinita no peão, não tem mais defesa. Aí teria que jogar algum lance do tipo rei G7, porque o cavalo estava cravado. E aí você recupera aqui um pouquinho de peão. Mas tudo bem, tá caindo o peão lá de A4, mas o ponto todo é que depois de alguns lances aqui, a partida segue. E pelo menos o Carlsen tem a dama no tabuleiro. E com a dama no tabuleiro, apesar do peão a menos nessa variante que a gente mostrou, é possível sonhar com um empate. Porque a dama dá muito cheque, né? Você não deve trocar a dama nesse final e vai conseguir enrolar. Mas você precisaria ter tempo no relógio e tudo mais. E muita precisão. Vai ficar angustiando, né? Vai ficar ali sofrendo a partida inteira para empatar. Mas é possível. No entanto, o Magnus Carlsen joga o lance torre por peão. Galera, esse lance perde a força. Dama por B2 com cheque, rei H3 e a pancada. Dama D4, Wesley So também. Olha, eu vou te falar, o Magnus Carlsen pode não estar mais Ele ainda é um atleta olímpico, mas pode não estar no prime do prime que ele sabe jogar, né? Agora, o Wesley So, vou te falar, caraca, ele tá achando tudo nessa partida, né? Tudo! E aqui o ponto todo é o seguinte, você não pode evitar aqui, por exemplo, vou jogar um lance do tipo dama E2 aqui. Tá rolando um dama G4 com cheque. E atacando a torre. Acabou. Ah, Rafa, mas rei G2 defende. Não defende, não. Cavalo H4 aqui. Oh! Por isso o Magnus Carlsen tem problemas nessa posição. Problemas severos. Segue com o lance, dama toma, peão toma, e agora trocam-se as torres, torre toma, cavalo toma. Magnus Carlsen vai jogar este final com um peão a menos. Será que dá?
Magnus segue com rei G2, temos o lance cavalo aqui em D7, o cavalo vem para D2, cavalo em E5, atacando o peão, e o ponto todo é que existe uma barreira invisível, este rei não passarás, não passa aqui também. A partida segue com o lance H3, e agora rei vem para G6, Magnus Carlsen. Cara, esse lance é muito triste, né? Porque você fala, pra onde tá indo esse rei? Não tá indo pra lugar nenhum. Né? Ele veio para casa de F2, mas ele não tem para onde ir. A partida segue com rei G5 e agora o lance rei F1, cara. É um lance triste demais. Rei F6 foi jogado pelo Wesley So, rei F2 e agora cavalo D3 com cheque. Magnus segue com rei em E2 e agora cavalo B2 continua fazendo uma parede aqui para o rei do Magnus Carlsen e agora ataca os peões aqui que vão caducar. Cavalo B3 foi jogado, rei E5, opa, defendeu o peão, manteve os dois atacados. Magnus Carlsen segue com o lance cavalo por A5, reação do norueguês, hein? Vai tomar o peão e vai promover. Vai nada, rei E4 foi jogado pelo Wesley So, e agora? G4 foi jogado pelo Noruega. Ô Rafa, por que ele não tomou logo o peão lá de B7? Tá vindo D3. Ah, mas aí rei D2 tá vindo cavalo. Ah, mas aí rei aqui tá vindo D2. Mas aí rei C2 tá vindo rei E3, seguido de cheque com o dedo na... Não, esse cheque não, rei E2 promoção, pronto, melhor ainda. Só se trouxer o rei, aí sim, cheque, seguido de promoção vai ganhar. Por isso, galera, a partida segue com o lance G4. Temos peão toma e agora D3 com cheque, rei vem para D2 e aqui B6, Wesley So expulsa o Pocotó. Cavalo B3 foi jogado, Wesley captura mais um peão com cheque, galera. Magnus Carlsen tenta resistir bravamente com rei C3, mas agora D2 e não... E preste atenção. Você já pensou na música. Aqui é o seguinte, se trocar tudo, o Magnus Carlsen vai perder esse final, vai perder. 3 aqui contra 2 vai perder. Por isso, a partida segue com o lance rei C2. Magnus Carlsen luta bravamente. Wesley So captura mais um peão e pôs no bolso. G5 foi jogado, mas depois de rei E5 encostando no peão. O Magnus Carlsen admite o inevitável e abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Galera, dá para tentar expulsar aqui e centralizar o cavalo? Dá. Wesley So pode seguir aqui com C5, por exemplo, você vai querer jogar um cavalo em B5 atacando o peão, mas os peões estão todos protegidos. Olha esse cavalo, olha essa formação. O rei não pode dar um passo para frente porque o peão promove. Esse peão nada pode fazer, caiu esse. Acabou, acabou. Ah, mas aqui eu vou jogar, vai jogar o quê? Não tem, acabou o jogo, né? Vou jogar cavalo C3, pronto, ó, gostei dessa, que agora eu venho com o rei. Não adianta, peão avança. Ah, mas aí eu tomo esse peão. Não dá, né? Galera, que partida impecável deste filipino safado, que é o Wesley Safadão. É o Wesley So, galera. Wesley Mineirinho, 96,5% So. Aqui contra 90,3% para o papai Carlito, que vou te falar, vamos ver a classificação? Ó, primeiro eu vou mostrar para vocês isso aqui, ó. Isso aqui é dramático. Magnus Carlsen perdendo 15 pontos de rating nesse torneio. Essa derrota arrancou dele mais 6 pontos, né? É muita derrota, é muita queda de rating para um torneio só. Não estamos acostumados a ver o Magnus Carlsen fazendo isso. E aqui vamos ver a classificação. Será que ele está em último? Vamos ver aqui a classificação do torneio. Magnus Carlsen na lanterna de novo. A Alireza Firuja segue na liderança. Wesley So com essa vitória rasgou para a segunda posição. Gukesh está indo bem, 6,5 pontos. Praggnanandhaa com 6 pontos. Vincent Keimer com 5 e o Carlsen com 3 derrotas. Na última colocação, galera, 3 derrotas em 5 partidas. Não é normal! Não é normal isso daqui do Magnus Carlsen. O que está acontecendo com o papai Carlito? A gente segue acompanhando o Norway Chess 2026. O fato é que, será que agora ele virou aquele cara que todo mundo fala, ufa, que legal, vou jogar contra o Carlsen, é ponto garantido? Rafa, que isso, calma, também não é assim. Muito bem, a gente segue acompanhando o Norway Chess 2026. Espero que vocês tenham gostado da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!